Hoje nós tivemos outro assunto de destaque, de grande destaque, Lana, que foi a decisão que já havia um certo burburinho ali de antecipação ontem em relação à aprovação da vacina da Pfizer para aplicação em crianças de 5 a 11 anos. Basta agora essas vacinas chegarem ao Brasil, porque elas não são necessariamente as vacinas da Pfizer que estão aqui no Brasil, que são aplicadas em adolescentes e jovens e adultos e mais velhos, né? Peraí, Lana, agora. Opa, agora vai. Exatamente, Cris. Elas não são, e não são mesmo. O rótulo das vacinas é diferente para as crianças de 5 a 11 anos, a cor é diferente, justamente para não haver uma confusão, porque a dosagem é menor, a agulha é mais fina, tem toda uma especificidade dessa aplicação da vacina para as crianças de 5 a 11 anos, que foi autorizada pela Anvisa. E a autorização da Anvisa não significa também que a gente vai iniciar a vacinação de crianças de imediato. O Ministério da Saúde, que ainda não se pronunciou, vai decidir quando e a partir de que momento nós vamos começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos com doses da Pfizer. Isso precisa ser incluído no Plano Nacional de Imunização, o que ainda não há nenhum posicionamento por parte do Ministério da Saúde sobre como deve ser feito. O que a gente sabe é que o último contrato que foi fechado para a compra das últimas 100 milhões de doses da Pfizer permite que parte dessas doses sejam para crianças. Então, é possível que a gente tenha a disponibilidade de doses, ao contrário do que foi dito, que não há doses. Talvez não tenhamos o número suficiente, mas como esse público não estava dentro do Plano Nacional de Imunização, acho que nenhum ministério tem uma previsão muito clara ainda de quantas doses vão ser necessárias para o início, mas já há uma estimativa de que seja em janeiro do ano que vem, que a gente já esteja preparado até lá para iniciar a vacinação de crianças. Eu ouvi vários especialistas sobre esse assunto, Cris, e eu acho que é importante que o nosso ouvinte entenda que a vacinação de crianças, além de segura, já ter se mostrado segura, já ter começado em vários outros países, ela é importante para aumentar a cobertura vacinal, segundo os especialistas, para evitar que o vírus continue circulando e assim a gente consiga conter a pandemia. Não só conter o momento pandêmico, né, evitar que o vírus circule, mas também evitar o surgimento de novas variantes, porque quanto mais o vírus circula, mais ele evolui e é assim que surgem as variantes. Então, além do que, tem um destaque importante da Organização Mundial da Saúde, dizendo que lá na Europa, agora nessa nova onda, as crianças têm sofrido muito pegando a Covid-19. Por quê? Porque todos os outros públicos já têm uma cobertura vacinal importante. Então, as crianças se tornam alvo fácil para o vírus. E apesar da doença não ser não provocar, ainda bem, não ser severa, né, para as crianças, ainda assim é uma preocupação que o vírus continue circulando. Então, os especialistas são unânimes em dizer que é seguro aplicar essa vacina nas crianças e que essa aplicação é especificamente para elas, então não há autorização para diluir as doses que já foram compradas para adultos, isso não é possível. É uma vacina mais fraca para as crianças, preparada especificamente para elas. Então, isso ainda precisa acontecer, os próximos passos são de planejamento, de cuidado, para que a gente possa também proteger as nossas crianças contra o coronavírus. E é importantíssimo falar que, por conta da vacina, o Brasil continua tendo uma situação confortável, a Omicron está circulando pelo mundo e apesar do aumento do número de casos em vários países, por aqui a situação continua controlada, não há aumento de casos, mesmo com a confirmação de novos casos de Omicron no Brasil, a situação está segura e confortável porque a gente vacinou, porque as pessoas estão se cuidando. Então assim tem que continuar, mesmo que tenha muita gente que resista à ideia de vacinação para crianças, reafirmo aqui, é seguro, é eficaz e vai nos ajudar a controlar esse momento em que o vírus ainda circula bastante, Cris. O CONAS cobrou um posicionamento do Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou sobre eventualmente essa compra de vacinas da Pfizer, pedindo justamente para que esse público, né, de 5 a 11 anos seja incluído no calendário nacional de imunização contra a Covid. Há pouco, o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, concedeu uma entrevista à Band News FM e nessa entrevista ele pediu para que o governo federal desenvolva algumas regras com base em precauções que devem ser adotadas, como
treinamento especial de funcionários, horário diferente para que não haja erro na aplicação dessas vacinas. Ele destacou justamente isso, né, Lana? A quantidade de vacina no frasco é diferente do que é aplicado nos adultos. E aí, claro, questionado sobre quando ele acha que isso poderia ser possível, né, essas vacinas serem aplicadas, isso tudo, claro, depende do Ministério da Saúde. Então, uma orientação importante aqui do diretor-presidente da Anvisa, que haja regras e treinamento, inclusive. Ele bate muito nessa tecla do treinamento para as pessoas que vão aplicar essas vacinas nas crianças, para que não haja... Como a gente já observou, né? Teve bebê recebendo vacina contra a Covid país afora, né? Nessa confusão danada que às vezes ocorre com frasco ali. Então é preciso muita atenção nesse momento. Não só para minimizar os erros, né? Mas a gente vai citar logo mais no Jornal da Band. Temos algumas imagens da vacinação desse público em outros países, mas eles têm feito um esforço tremendo para que não seja um processo muito traumático, né? Porque é difícil, é uma injeção, apesar de menor a agulha. Então, a gente vê no Reino Unido, por exemplo, que ele pode depois falar para a gente como é que está sendo na prática, mas eles colocando pessoas tocando música na sala de vacinação para acalmar as crianças, a conversa, né? Tem toda uma forma de fazer com mais cuidado, porque, afinal de contas, são crianças que já estão passando por um momento muito difícil, né? A pandemia foi sofrida para todo mundo. Traumático para as crianças ter ficado tanto tempo em casa, não ter perdido um período importante de convívio com os avós, ter perdido entes queridos. Então, o cuidado para evitar erros é importante, mas também para que a campanha seja um sucesso, né? Para reduzir ao mínimo o patamar a resistência à aplicação das doses de vacina. Eu estava vendo um levantamento publicado esses dias sobre a cobertura vacinal no Brasil e como algumas doenças como sarampo, coisas que não tinham que estar mais na nossa pólio, né? Que não tinham que estar mais, que a gente já tinha superado, já erradicado em 2016. Estão voltando porque a gente está vacinando menos. Não podemos correr o risco de deixar de proteger nossas crianças, né? Então, quando começar a nossa campanha, vamos, Cris, vamos junto, né, reforçar a necessidade de proteger as crianças contra a Covid também. E além da Pfizer, em 30 dias, aproximadamente, a Anvisa deve dar uma resposta em relação ao pedido protocolado ontem pelo Instituto Butantan, o segundo pedido, agora com mais dados e documentos, para que a Coronavac também seja aplicada, e aí num público de 3 a 17 anos, é um público diferente da Coronavac, um pouco mais amplo, a Coronavac que se baseia, né, nesse estudo apresentado à Anvisa, na aplicação, inclusive, em outros países, como, por exemplo, o Chile, que está aqui do nosso lado.